Galera do Facebook, fala galera do Instagram, boa noite, boa noite, boa noite. Fala galerinha, dá uma guardada aqui pra galera entrar. Estamos ao vivo, facebook.com/mateuscassuriaga, mateus.cassuriaga, instagram.com/mcassuriaga. Então hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o que a sua dor conta sobre você. Verdade, o que a sua dor conta sobre você? O pessoal está entrando no Face, se puder falar se está conseguindo escutar, colocar em comentário, se está escutando direitinho. Oi, Ná, Michele, estão conseguindo escutar direitinho aí no Insta? Então a gente está chegando aqui para falar um pouquinho hoje sobre uma nova visão sobre a dor, né? Hoje a gente está conseguindo ouvir a Isolda, dá um ok, está conseguindo escutar direitinho. Hoje a gente está num momento bem diferente, digamos assim. E eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre dor, né? Nesse momento, de repente, né? O que a dor nos corpos também tem a nos contar sobre o momento que a gente está vivendo. Coloca a sua pergunta, se você está sentindo alguma dor, se você sente alguma dor. Gostaria que eu falasse sobre a percepção, né, uma nova percepção sobre a dor, o que isso é, o que isso significa. Oi, Dani, Robert, Daniele. Então, galera entrando no Facebook também. Então, o que a sua dor conta sobre você? Né? O que a sua dor conta sobre você? Oi, Andréia. O que a gente pode estar trazendo hoje de mais clareza sobre o que a dor conta sobre a gente? Né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Cassuriaga, eu tenho 12 anos, né? 12 anos e meio de formado em fisioterapia e 10 anos estudando sobre reabilitação de uma maneira integral, né? Cura integral. A Iná falou que está falhando aqui no Insta, está falhando para todo mundo ou está ok? A gente vê se é uma coisa na conexão da Iná ou se é uma questão aqui nossa. Então eu estou no Facebook também, na minha página pessoal, facebook.com/mateus.cassuriaga, estou por lá também, deixei abertos os dois, tá? E eu fiz tem um mês mais ou menos que eu venho fazendo uma série de lives falando sobre o funcionamento do nosso corpo, né? Sobre o funcionamento do nosso corpo. A Daniela disse que a dor dela é estar em Floripa e não poder ir para a praia. O que mais é possível? Hoje nós vamos dar uma focada em dor física. Tá, Dani, a gente vai dar uma focada em dor física. A Isolda disse que ela tá com dor de cabeça desde que acordou, fez processos e nada, nunca tem dor de cabeça, a quem pertence isso. Tem pessoal que já tem as ferramentas de expansão de consciência, né? Tem essa consciência sobre como a gente pode estar usando ferramenta energética para trabalhar a dor. Eu vou introduzir um pouquinho todo mundo sobre a maneira que eu enxergo, né, a questão da dor hoje, né, a maneira que eu enxergo hoje a dor. Então, eu vou ler um pouquinho algumas coisas, aí depois eu vou trazendo um pouco de conteúdo e já relacionando com isso que o pessoal vai colocando nos comentários. A Michelle disse que teve dor intensa ontem na madrugada na boca do estômago, fez ventosa terapia e melhorou, mas a dor foi intensa. Muito sudorese, fiquei congelado, tenho tipo dor de cabeça, coisa que eu nunca tenho.
Então tem o pessoal sentindo dor de cabeça. A Isolda, a Michelle com dor de cabeça. A gente pode explorar um pouquinho isso, essa questão da dor de cabeça, dentro da visão das leis biológicas. O que isso traz para a gente? O que a gente pode estar explorando? Pessoal que está entrando, coloca aí se sente alguma dor ou se tem curiosidade para saber o que tem por trás de uma determinada dor. E aí eu vou começar introduzindo o conteúdo. Então, vamos lá. Eu fiz uma série de 3 lives de um mês para cá, onde eu falei sobre a chave para ter resultado na fisioterapia. Na segunda live eu falei sobre uma nova visão de autocura. E na terceira live eu falei sobre as escolhas que a gente pode estar fazendo. Então tudo que a gente vai falar aqui tem um alicerce em algumas coisas que são, primeiro, uma visão de que o nosso corpo ele não entra em defeito, ele não entra em problema, ele não é o nosso corpo ele não está funcionando bem, daqui a pouco teve um defeito, né? Primeira coisa é isso não acontece por nada. Então, primeira coisa, o corpo não entra em defeito. A segunda coisa é que essa mudança que acontece no corpo, ela é decorrente de uma percepção minha, mental, uma percepção minha sobre o que eu estou vivendo, sobre o que está acontecendo na minha vida, sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida, tá? Então, e aí a terceira coisa é que quando eu mudo a minha percepção, ou seja, quando eu me disponho a me conhecer melhor, para perceber de que maneira eu enxergo as coisas, porque essa percepção, a grande maioria dessa percepção, ela é construída e ela está alicerçada em bases de informação do nosso subconsciente. Então eu preciso me autoconhecer. Eu coloco o meu organismo num processo de autocura e essa autocura ela vai ser acelerada ou diminuída ou repetida de acordo com as escolhas que eu faço a partir dessa nova consciência que eu tenho. Então, primeira coisa, meu corpo não entra em defeito. Segunda coisa, para eu poder me autocurar, eu preciso mudar a minha percepção sobre o que eu estou vivendo. Terceira coisa, eu preciso escolher algo diferente na minha vida para que essa dor não volte ou para que eu finalize esse processo, tá? Muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente tem dores, e aí num curto espaço de tempo essa dor já se dissolve, porque foi algo que a gente viveu repentino e que não teve tanta importância assim, e a gente já saiu daquele ambiente perigoso, digamos assim, tá? Mas aí nós vamos falar de dores recorrentes, de dores crônicas, alguma coisa mais nesse sentido. Beleza? Então, o pessoal que botou que tá sentindo dor, a Dani não vale. A Dani diz que a dor dela é de não poder ir pra praia, não vale. Colocou aqui que tá com dor de cabeça, tem alguma região da cabeça que dói, uma região específica da cabeça que dói, pra gente poder explorar um pouquinho mais. Em cima disso que eu falei até agora, desses 5 minutos aí que eu falei, tem alguma coisa que vocês querem perguntar em cima disso? Tá? Eu recomendo fortemente, se tu estiver assistindo esse vídeo, não sendo em tempo real, se tu está assistindo esse vídeo no YouTube ou se tu está assistindo esse vídeo depois, que entre no nosso canal do YouTube Ascência, Ascência com SC e depois S, Corpo, Mente e Energia, e assista a 3 lives, que é a live número 1, a live número 2 e a live número 3 que eu citei anteriormente, para poder entender a base daquilo que eu estou trazendo aqui. Precisa entender a base para conseguir pegar o que eu vou trazer aqui? Não, não precisa necessariamente. Mas, se tu quer ter uma coisa mais sólida com base nisso, é interessante assistir as lives para poder um processo mesmo de autoconhecimento, um processo de poder entender melhor esses processos e ajudar as outras pessoas, então seria interessante, tá?
Então, pessoal, Michele, Isolda, que botaram que estão com dor de cabeça, tem alguma região da cabeça que dói mais? Ou tem alguma região específica que dói? Tiveram algumas pessoas também que antes de começar a live, me perguntaram me pediram para falar sobre algumas dores. Uma das dores foi dor de cabeça. Uma das dores que trouxeram foi dor de cabeça. E, e a outra das dores foi dor ciática, que me trouxeram. Pelo menos a última vez que eu olhei ali no Instagram tinham essas duas perguntas. Tá? Então vamos lá. Dentro do conhecimento das leis biológicas, o que acontece? Quando a gente vive quando o nosso corpo apresenta alguma dor, isso significa que a gente está num processo de resolução de conflito, né? Então, o que quer dizer? Eu já vivi o conflito, que não precisa ser uma coisa assim, eu já vivi uma situação inesperada, tá? Uma situação inesperada, repentina, que me pegou de surpresa, né? Inesperada. E eu já resolvi essa situação. Às vezes eu resolvo em partes, às vezes eu resolvo menos. A Iná trouxe a questão do ciático também. Nós vamos transitar então entre essas duas dores, pelo menos no início. Então, eu já vi o conflito, já estou na fase de resolução desse conflito, de questões inesperadas, e aí agora eu estou resolvendo isso. Tá. Como assim, Matheus? A dor aparece na resolução? Sim, a dor aparece na resolução do conflito. O que acontece é que em dores crônicas eu fico entrando e saindo de conflitos. E dores recorrentes também. Eu fico entrando, em alguns momentos, entrando no conflito e aí esse conflito se resolver. Por isso que às vezes ela tem um espaço maior, às vezes tem um espaço mais curto, dependendo do momento ela tem um espaço recorrente ou então com espaços maiores. Tá? Então, primeira coisa, vamos explorar um pouquinho essas dores? Então a Michelle trouxe, a dor é no topo da cabeça. O que vai nos indicar? O seguinte, uma outra coisa que eu quero falar. Quando tem uma dor, eu estou na resolução do conflito, e o conflito que eu vivi estava acontecendo alguma coisa no meu ambiente, no meu meio, e quando eu vivi isso, eu tive uma sensação, na maioria das vezes inconsciente, de impotência ou de sensação de autodesvalorização. Como assim autodesvalorização? Sensação de que eu não consigo resolver alguma coisa, eu não consigo mudar alguma coisa. Ó, a Mar, eu não sei qual é o nome da Mar, se é. Mar, como é que é o teu nome, Mar? Mar Ramos, ali, Mar N. Ramos. Ela também está falando de dor de cabeça por 13 dias consecutivos. Nós vamos trazer isso, até, porque essa dor tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje? Né? Uma pandemia na cidade. Então, assim, a dor de cabeça ela vai aparecer assim. Eu vivi um conflito. Oi, Maria. É a Maria. A Maia é a Maria. Tá? Ó, a da Michelle é no topo da cabeça. Eu vou voltar, não tem problema, eu vou voltar nas explicações. A Michelle no topo da cabeça. Da Isolda é na nuca, região da nuca. E também ela sente mais pro ouvido direito, ela trouxe. A Maria, a dor é em que região da cabeça? Que nós vamos explorar todas essas regiões. A Annelise que entrou também, Ana, dor na cabeça em que região? Enxaqueca ou dor na cabeça? A diferença da enxaqueca para dor tensional, né, ela só vai mudar a fase do conflito, não tem muito além disso. E então vão trazendo aí para mim. Eu vou explicar um pouquinho, depois eu volto aqui nos comentários para explorar isso melhor. Então, assim, primeira coisa, eu já vivi um conflito. Precisa ser um conflito muito grande? Não, precisa ser uma coisa inesperada, que me pegue de surpresa, e que muitas vezes eu tenho a sensação de que eu estou vivendo isso sozinho. De que tipo, eu não tenho muito o que falar para as pessoas sobre isso que eu estou vivendo.
tá? E aí o que acontece? Eu já resolvi. Mas primeiro, eu tenho a percepção de uma sensação de impotência ou de autodesvalorização, ok? Então eu tenho uma sensação, algo repentino, me traz uma sensação de impotência ou de autodesvalorização e eu estou na fase de resolução, tá? Tudo bem até aqui? E aí a região do corpo que isso vai apresentar, ela vai nos contar um pouquinho mais de informação. Então assim, vamos lá, nós estamos vivendo a época de coronavírus, né? Pandemia. Então, primeira coisa, volta e meia a gente recebe uma notícia de alguma coisa que é surpreendente. Ou de que já tem mais casos de morte, ou de que na nossa cidade está começando a aparecer alguns casos, ou de que pessoas próximas a nós, ou né, por exemplo, tem uma notícia que tem uma criança que tem a suspeita, então se eu tenho filho, eu posso viver isso como uma situação inesperada, né, e um medo. Então eu tenho uma situação inesperada acontecendo, uma surpresa. E aí aquele sentimento por trás de sensação de impotência e de autodesvalorização. Isso vai afetar o meu sistema ósseo, articular, músculo esquelético, toda a parte de ligamento e tudo mais. Osso, fáscia, músculo, ligamento, articulações. Então, tchananã, e a cabeça? O que a cabeça tem a ver, Matheus? Aquelas pessoas, primeiro vamos por ordem. A Michelle. A minha é no topo da cabeça, né? Então nós vamos entrar numa sensação de autodesvalorização ideológica. O que é ideológico? Isso pode acontecer por questões de crenças religiosas, mas pode acontecer pelo seguinte: eu tenho uma visão diferente do que as pessoas têm sobre o que está acontecendo. Então, eu tenho uma visão, eu posso ter isso acessa um conflito para mim ideológico. A minha maneira de olhar para isso é uma maneira diferente, tá? A partir dessa maneira diferente que eu tenho, eu me sinto impotente, porque eu não consigo mostrar para as pessoas o que é isso, que eu penso sobre isso, que é diferente da maioria das pessoas. Tá fazendo sentido aí, Michelle? E essa questão da sensação de impotência e de autodesvalorização em relação à crença ideológica me coloca num conflito biológico. Então eu vivi uma situação inesperada, que é a presença de uma pandemia, de um risco, alguma coisa acontecendo. Esse risco eu já me acalmei porque eu tenho uma visão e eu tenho ferramentas, né, energéticas para eu poder calmar a massa desse conflito e entrar num processo de resolução. E aí nesse processo de resolução eu vou ter sintomas, só que o que acontece é que cada vez tem uma notícia diferente, cada vez eu vejo uma coisa diferente e eu começo a entrar no conflito novamente. Tá? Então a gente está falando do topo da cabeça, nós estamos falando de um conflito de impotência e autodesvalorização ideológica. Tá bem? Show. A Isolda e a Ana trouxeram a questão da dor de cabeça na nuca. Então vamos lá. A nuca. Eu vou repetir todas as fases. Eu vivi uma situação inesperada, pode ser uma notícia inesperada ou surpreendente. Depois dessa notícia surpreendente, me veio uma sensação de impotência ou de autodesvalorização, ok? E eu entrei numa fase de resolução. Essa sensação de impotência e autodesvalorização veio junto com uma sensação de insegurança, que é onde vai afetar a região da nuca, de trás. É uma sensação de impotência em relação a algo que vem de trás, que a gente pode trazer também com uma sensação de insegurança, não sei o que pode acontecer.
Ok, faz sentido. Isolda, Ana. Eu trazendo essas informações, a dor pode ir dissipando conforme vai tendo informação ou pode aumentar por causa da fase de cura. Pode entrar na fase de cura mais forte. Tá? Deixa eu ver. A Isolda diz também que pega pro ouvido direito. Nós vamos estar pegando aqui nuca, vamos estar pegando aqui toda essa região, né? Vai chegar até os ouvidos. A Iná falou que a terceira é esta. Não, Iná, a terceira live está no YouTube, essa aqui não é a terceira, essa é outra live. Tá? Topo da cabeça. Vamos lá. Dor de cabeça que dura por 3 dias consecutivos, a Maria perguntou. Maria tem. Deixa eu ver se a Maria respondeu. Se tem região da cabeça. Tem. Acentua mais no lado direito. Ok. Então vamos lá para as dores de cabeça que aparecem dos lados. Né? A dor que aparece dos lados, ela vai trazer uma sensação de impotência e autodesvalorização, aí nesse caso intelectual. Então eu tenho uma percepção de que eu não consigo ser claro o suficiente, ser inteligente o suficiente para poder estar trazendo isso. Se pega mais do lado direito, tem a ver mais com eu não me sinto inteligente o suficiente perante um parceiro, que pode ser o pai, o primeiro parceiro, e depois isso pode ser estender para um relacionamento, para um casamento, ou para algum amigo que é bem parceiro, ou amiga, bem parceira. Tá? A pessoa que trouxe isso da dor de cabeça. Opa, depois eu volto aqui. Do lado direito, que foi a Maria. Maria, eu percebo que tem a ver com essa coisa de uma amizade bem forte, assim. Alguém que tu tem uma amizade bem forte, uma parceira mesmo, tá? E tu não consegue colocar a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo e por programas inconscientes teus, tu te sente desvalorizada intelectualmente, autodesvalorizado, né? Tu faz uma autodesvalorização, tá? A Andrea, minha dor de cabeça é geral e muito no fundo dos olhos. Tem dado umas 2 vezes na semana no mínimo. Tá, aí dor de cabeça se pega na cabeça inteira. Nós vamos estar falando de tudo isso, não digo tudo isso junto, mas um conflito que envolve uma sensação de controle assim mais geral, tá? No fundo dos olhos vai trazer essa questão de insegurança também, e aí já vai trazer uma questão de insegurança com medo de enxergar alguma coisa, tá? Então é uma insegurança, eu não quero enxergar alguma coisa que está por vir. Eu me sinto impotente e autodesvalorizada e eu não quero enxergar, eu não quero viver a possibilidade de enxergar algo, tá? Eu quero me proteger de enxergar algo, então eu tô com medo de enxergar alguma coisa que é ruim, que possa me incomodar, ok? Vamos descer. Quando a dor é mais na região da testa e acentua mais do lado direito. Então, do lado direito eu já trouxe a questão da desvalorização intelectual, parceiro, e do lado esquerdo, fica ao contrário, aqui no lado esquerdo. Do lado esquerdo tem a relação materno-filial. Isso tem uma variação para algumas pessoas, tá? Mas a maioria das vezes esse lado vai estar relacionado à questão materno-filial, ou seja, com a mãe ou com filhos ou com aquelas pessoas que eu tenho essa relação maternal de cuidado, tá? E do lado direito mais essa questão da parceiro, do colega, do brother, assim, tá? E quando é na região frontal, e aí tem a ver com um medo que está por vir. Eu tenho um medo na minha frente. Tipo, eu não estou inseguro, eu estou simplesmente me sentindo já desvalorizado com algo que está por vir.
tá? Eu não tenho medo que algo possa acontecer. Eu já sei que algo pode acontecer, que vai acontecer, e aí eu tenho medo, é um medo frontal que a gente fala. Medo do que pode vir pela minha frente. Ok? Acho que eu respondi todas as dores de cabeça aqui. Vou dar mais umas usadas aqui para ver se eu acho. Aí o que, que a Andrea trouxe, né? Que a dor dela dá umas 2 vezes na semana no mínimo. Então, Andrea, tu precisa observar. Toda vez que dá essa dor, toda vez que a dor aparece, se perguntar o que está resolvendo. Que conflito que se resolveu. Como que a gente pode ver isso? Pode ser assim, ó. Tava acontecendo alguma coisa no trabalho e aí a coisa calma. Então, tipo, eu tenho um projeto lá que eu estou fazendo no meu trabalho e aí eu cumpri com uma meta X lá. Aí naquele dia que eu cumpri com a meta, quando eu chego em casa eu começo com a dor, porque eu entrei na fase de resolução. Só que aí no outro dia eu tenho outra meta. Aí quando eu resolvi também essa outra meta, quando eu saio do trabalho ou no final do dia expediente, alguma coisa assim, essa dor ela começa a volta de novo, aparece de novo. Pode ser o mesmo conflito, provavelmente seja o mesmo conflito de autodesvalorização, de sensação de incapacidade diante de alguma coisa, mas é um conflito que se resolve. Mas toda vez que me colocam uma meta, eu ativo um programa biológico meu, um conflito, uma crença, né, que eu tenho no meu subconsciente, de que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, alguma coisa assim. E aí quando isso se resolve, a dor aparece. Tá? Dá uma observada nisso, Andréia. Beleza? Isso, mandem coraçãozinhos, adoro coraçãozinhos. Coraçõezinhos. Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho a dor ciática então. Dor ciática. Tem alguém que quer entrar ao vivo comigo aí para trabalhar alguma dor? Tchananã. Se alguém que quiser entrar ao vivo comigo para trabalhar alguma questão, só dá um oizinho, um ok. Precisa estar disposto a abrir a câmera aí, eu chamo aqui, a gente divide a câmera e faz uma facilitação ao vivo. Que aí no ao vivo a gente consegue explorar um pouquinho mais de questões. Porque tem uma questão, não sei se vocês perceberam nisso, que é uma das coisas que eu trabalho e que eu preconizo, que acima de qualquer coisa, de qualquer visão sobre a saúde, de qualquer visão sobre o funcionamento do nosso organismo, existe o nosso saber, que é o que a gente chama do nosso perceber, do nosso saber, do nosso ser e do nosso receber. Então, o nosso saber é uma percepção energética de que aquela questão é a questão que a gente está tocando, é aquilo que está acontecendo. Então, a gente sabe, como que a gente sabe? As nossas moléculas do nosso corpo, muita gente percebe isso no chakra cardíaco, conecta com a verdade do que está acontecendo naquele momento. Tá? Então a Inácio disponibilizou ali para aparecer. Vamos ver se tem mais alguém para aparecer. Para a gente dar uma explorada. Uma das pessoas que trouxe a questão da dor de cabeça, se quiser entrar junto, só dá um oizinho, dizer eu quero, ou levanta o dedo, assim, que eu chamo aqui para a gente trocar uma ideia. A gente não precisa entrar em detalhes de nada, em relação a nada, mas posso trazer um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de clareza sobre o que pode estar acontecendo. Tá bem? Não queria chamar a Iná, com a Iná a gente já explorou um pouco essa questão pessoalmente, né? Então se alguém quiser, dá um oizinho aí. Tá? Que não, eu me disponho a fazer isso ao vivo. Beleza? Tá. Então, como eu estava falando, tem uma coisa que é a questão do saber. Então, da maneira que eu olho para tudo isso, o que a gente tem? Então, só revisando o pessoal que chegou depois. A primeira coisa que a gente fala que o nosso corpo ele não entra em defeito. A segunda coisa que a gente fala é, além do nosso corpo não entrar em defeito, ele está respondendo à percepção que eu tenho sobre o meio, tá? Essa minha percepção, ela está associada com uma sensação de autodesvalorização e de impotência.
tá? Então, para eu mudar isso, eu preciso me autoconhecer e depois fazer escolhas diferentes na minha vida, tá? Para eu poder identificar o que é de maneira mais assertiva, eu preciso me conectar mais com a pessoa e perceber de uma maneira energética se é aquela questão é a questão que vai mudar tudo. Se é a questão que a gente vai tocar e vai mudar tudo. Tá? Então, se alguém tiver disposto a entrar em uma vulnerabilidade para a gente trazer um pouquinho, e também se não quiser, a gente traz isso de uma maneira mais solta. Tá? Mas Inato conseguiu entender bem o que é que a gente está querendo, toda a visão, né, todo esse processo. Se conseguiu, pode me trazer. Se conseguiu, e aí a gente fala. Como que tá a tua dor? Tem uma outra pessoa que falou da dor ciática. A Lu tinha me perguntado da dor ciática. E teve uma pessoa aqui mais pro final que entrou também que perguntou da dor ciática. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, foi a Iná mesmo. Desconforto ciático, e a Luciana Porto também tinha perguntado desconforto ciático. Vamos abrir, então, Iná, para a gente dar uma explorada um pouquinho nisso. Está disposta a olhar para isso um pouquinho mais? Eu vou te chamar aqui. Oiê! Beleza? Matheus, agora eu tenho assistido todas as lives. Se não assisto na hora, assisto depois. Tá. Mas agora que eu estou falando, como eu estou reforçada, com a barriga quase como se fosse a bunda, veio uma consciência bem presente do desconforto no sentido. Tá cortando, né, Ainá? Só pra mim que tá cortando, coloca aí, vê se tá cortando aí pra vocês também. Pra mim caiu aqui, Ainá. Pessoal do Facebook, eu tô abrindo o Instagram. Tá cortando, Iná, tá trancando. Eu tô abrindo o Instagram aqui com uma pessoa pra gente estar explorando isso. Não deu para ouvir o que eu disse? Não deu pra ouvir, só falou do desconforto. Tá, sim, ó. Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá, então assim, ó. O que eu percebi bem com bastante. Tá trancando aí, Iná. Iná, eu vou te fechar aqui. E aí a gente explora isso um pouquinho sozinho, vamos ver. Sim. Oi. A Iná tava trancando aqui pra mim, eu resolvi fechar. A Iná coloca em texto que a gente vai explorando um pouquinho, eu vou conectando com a energia, a gente vai explorando isso um pouco. Então, aí eu falei um pouquinho da dor de cabeça, agora eu vou falar um pouquinho da questão do nervo ciático, tá? Então, o nervo ciático, ele vai estar trazendo, ele vai funcionar, o raciocínio vai ser o mesmo. Toda vez que eu falo de sistema ósseo articular, músculo esquelético, fáscia, tecidos do nosso corpo, tudo aquilo que recobre os tecidos, a gente vai estar falando de conflito de sensação de impotência e autodesvalorização. Ponto. Nós vamos partir daí. Sensação de impotência e autodesvalorização. Tá? Então, e aí cada região do corpo vai nos contar um pouquinho mais. Então, a Luciana disse, o desconforto do ciático tem, mas é de vez em quando. Lu, tu quer abrir comigo aqui o Insta? Tá na disposição? Tcharam! Se tiver, dá um ok aí que eu te chamo. Que a Iná tava cortando ali, a gente explora um pouquinho contigo e ela já pega carona, que nós vamos estar falando de conflitos parecidos.
Tá? Ó, então, temos duas pessoas com desconforto no ciático. Eu vou falar um pouquinho mais do desconforto. O ciático ele vai trazer uma sensação de impotência, autodesvalorização, com um cunho por trás de sensação de falta de apoio. O que é isso, Matheus? Sensação de falta de apoio? Essa sensação de falta de apoio ela vai querer nos mostrar uh, que eu vivo alguma situação e essa situação que eu estou vivendo eu transfiro a minha falta de resultado nessa situação, eu transfiro para outra pessoa, dizendo, eu inconscientemente, né, eu vivo isso porque fulano não me apoia. As coisas só não são melhores porque fulano não está me apoiando. Só não é melhor por causa que alguém fez tal coisa. Então eu vivo uma sensação sempre de falta de apoio. Então existe uma transferência daquilo que eu estou vivendo para alguém que alguém não está me apoiando. Né? Então tem essa sensação de falta de apoio. Tá? Por quê? Primeiro, uma porque é a característica do ciático, foi uma coisa que o Hammer descobriu nas leis biológicas. Tá? Outra coisa é a questão da região onde o ciático sai da coluna. Então o ciático ele tem raízes que são L4, L5, ou seja, lombar mais baixa, a quarta vértebra lombar e a quinta vértebra lombar, e as três primeiras vértebras sacrais. Então, L4, L5, S1, S2, S3. Tá? Essa região é uma região que primitivamente é a região que apresenta, primitivamente não, biomecanicamente é a região que apresenta maior mobilidade da minha cintura pélvica, né? Então a minha lombar, a minha cintura pélvica, ela movimenta a maior mobilidade que a gente tem ali, lombar baixa, com o início da região sacral, né? Estou falando ali das cadeiras, né? Quem não tem um conhecimento anatômico assim, estou falando das cadeiras, aquela dor nas cadeiras, né? Aquela região das cadeiras. Então, essa região L4, L5, S1, S2, S3, ela é uma região que vai ter essa mobilidade pélvica, ela vai estar comandando essa mobilidade pélvica. Quando eu vivo um conflito biológico, né, de sensação de impotência e desvalorização, eu ativo uma região, né, uma memória primitiva do meu cérebro primitivo, e essa memória ela vai estar alicerçada em três coisas principalmente. No fundo de qualquer dor, ou na verdade no fundo de qualquer desequilíbrio do meu corpo, eu tenho alguma coisa que está comprometendo a minha respiração, alguma coisa que compromete a minha digestão e alguma coisa que compromete a minha reprodução. Então são três coisas básicas para que um ser, na verdade um animal, né, que nós somos animais também, três coisas básicas para um animal que um animal precisa enquanto estiver vivo, né? Três mecanismos básicos de sobrevivência: respiração, digestão, né, e reprodução. Então eu preciso respirar, eu preciso comer e eu preciso manter a espécie. Quando eu falo de um conflito biológico que envolve região de lombar baixa, eu vou estar falando da terceira questão, que é a reprodução. Então eu estou vivendo um conflito onde eu tenho sensações de impotência e desvalorização no meu relacionamento, tá? Por quê? Porque funciona assim, um animal, quando ele vai se reproduzir, ele movimenta a região pélvica, tá? Se a gente está falando tanto do macho quanto da fêmea, ele precisa movimentar a região pélvica para um ato de reprodução. Então essa mobilidade pélvica, ela precisa existir, né? Então, digamos uma fêmea ela não quer reproduzir, ela diminui a lordose dela, encolhe, né? Coloca cola para dentro e não deixa a reprodução, tá? Quando ela quer reproduzir, ela aumenta a lordose para possibilitar a reprodução. Quando eu vivo um conflito aí, onde eu não sei se eu quero manter a reprodução ou se eu quero limitar a reprodução, né? Eu começo a ter alteração nessa região. Meu cérebro primitivo manda um comando para o meu corpo e diz, opa, a reprodução está comprometida. Né? O que isso quer dizer? Eu estou vivendo uma situação
onde eu não consigo resolver essa situação, o que eu faço? Eu estou jogando a responsabilidade no meu parceiro e eu tenho uma sensação inconsciente que se o meu parceiro não me apoiar, isso vai comprometer a nossa sobrevivência. Então o que eu faço? Eu limito a minha capacidade de reprodução, ok? Já que eu preciso me conter, porque eu não posso dar continuidade à espécie se eu seguir com essa visão que eu tenho das coisas. Se eu seguir com esse parceiro, ou seja, esse parceiro ele não é um parceiro apto para que eu reproduza e dê continuidade à espécie. Então é essa a sensação que eu estou vivendo. Eu vivo uma sensação onde algo na minha vida não anda e eu jogo a culpa no meu parceiro. E o que eu estou dizendo para o meu corpo é, a partir das minhas memórias, né, primitivas de sobrevivência, eu estou diante de um parceiro que não vale a pena dar continuidade na espécie, porque ele não me apoia. Se a gente der continuidade na espécie, a gente vai... Esse parceiro, se eu for dar continuidade com esse parceiro, eu vou ter sérios riscos de sobrevivência ali na frente, né? Ou porque ele não vai ser capaz de proteger o clã, né? Ou seja, pelo motivo que for. Beleza? Lu, faz algum sentido aí pra ti isso que eu trouxe? E se tu quiser trazer alguma coisa a mais pra gente estar explorando, a gente pode explorar. O pessoal que tá chegando agora, eu tô perguntando pro pessoal se tá sentindo, se tem sentido alguma dor, ou se sente algumas dor recorrente, ou se está buscando entender melhor como é que algumas dores se apresentam no nosso corpo. A partir da visão que eu estou trazendo, que é uma visão das memórias biológicas, tá? Das leis biológicas, a partir dos mecanismos de sobrevivência. Então a Rê trouxe que tem dor no sacro, eu achava que era cóccix, e é mais em cima, né? Então o sacro ele vai estar correspondendo à base, né, da nossa coluna, então ele vai ter a ver com conflitos mesmo de que vai entrar muito nessa questão que eu trouxe dessa questão reprodutiva também. O sacro vai estar ali, né? Nessa região. Então, uma sensação vai ter a ver com o parceiro, né? Se eu tiver a oportunidade de abrir aqui com alguém, eu posso explorar um pouquinho mais em cima de algum caso, tá? A Isoda botou interessante. Porque funciona assim, né? A gente acha que a gente é muito evoluído, né? Mas quando se trata de alteração no funcionamento do meu organismo, quando se trata de alteração no funcionamento do meu organismo, né, eu vou explorar um pouquinho mais com a Lu aqui. Então a Lu, ela disse assim, sim, comecei a ter essa dor com a minha gravidez anos atrás. Então a primeira coisa que ela precisa perceber, o que estava acontecendo durante a minha gestação, tá? E o que eu estava vivendo que me trazia essa sensação de que eu não teria apoio, de que eu não estava tendo apoio do meu parceiro, ou de existir uma projeção de que daqui a pouco meu filho vai nascer e se as coisas seguirem assim, como é que eu vou me ver, tá? A gente vai sempre para uma visão muito mecânica, né? Ah, é gravidez, tá com um excesso de peso, alguma coisa assim. Ok, pode ser um agravante, tá? Pode ser um agravante, sim. A gente tem uma alteração biomecânica importante, mas por trás a gente vai estar sempre associando, né, a um conflito biológico, a um mecanismo biológico de sobrevivência. Tá? Então a Lu disse sim, foi tumultuado. Essa explicação que eu dei antes, Lu, fez algum sentido para ti? Essa sensação, tu teve esse tipo de sensação durante a gestação? E aí depois tu vê se hoje em dia tu está fazendo releituras inconscientes do que tu viveu lá. Ó, por que ela retorna em alguns momentos e depois desaparece? Porque em alguns momentos tu acessa aquilo que tu viveu lá na tua gestação, ou seja, tu vive alguma situação que pode ser parecida e essa situação te faz relembrar daquele mecanismo de proteção que tu desencadeou lá. Daquele mecanismo biológico, a gente chama de mecanismo biológico de sobrevivência. Daquele mecanismo biológico que tu ativou lá. Então no teu subconsciente fica sempre um alerta, assim.
Eu preciso estar ligada para que o meu parceiro seja esse parceiro que vai dar conta de cuidar do clã, que vai dar conta da proteção do clã. Aqui nós estamos falando de memória biológica, né? Isso é instintivo, né? Uma coisa bem primitiva, mas a gente funciona muito assim ainda. No nosso inconsciente ainda tem todos esses mecanismos de sobrevivência. Ó, tive muitas complicações na saúde e eu sentia medo. Tá. Eu só quero saber se faz sentido a questão que eu trouxe do parceiro. Que existe uma projeção. Tá? Então, como eu estava falando antes, a gente acha que a gente é muito evoluído, assim. Mas, assim, ó, pode ter certeza, tu está apresentando algum desequilíbrio no teu organismo, tu está ativando um programa biológico de sobrevivência. Esse programa biológico de sobrevivência, ele é um programa bem primitivo e ele tem base em todo um processo evolutivo, né? Então ele tem base nas leis biológicas. As leis biológicas foi algo descoberto na década de 80, final da década de 80, na década de 80, eu não tenho bem certeza da data, pelo Dr. Hammer, que era um médico oncologista alemão. Inicialmente ele achou que essa visão tinha a ver somente com câncer, né, com pacientes com câncer. Depois ele foi estudando mais a fundo e ele descobriu que isso tem a ver com qualquer forma de desequilíbrio do nosso corpo, porque são mecanismos biológicos que vai responder para cada caso de uma maneira, né? Então, desde um fungo na unha até um câncer, a gente vai estar analisando isso dentro de um mesmo mecanismo biológico, tá? Mesmo conflito biológico de sobrevivência. E para o Hammer, ele mergulhou no estudo. Então, ele foi estudar todo o funcionamento do nosso organismo, toda a nossa embriologia, né? A formação dos tecidos do nosso corpo. E uma das coisas para ele poder entender esses mecanismos foi que ele teve que estudar uma coisa chamada etologia animal, que é o desenvolvimento das espécies, né? A gente ativa conflitos biológicos de sobrevivência desde a época que nós éramos seres marinhos e quando começamos a explorar a terra, né? Quando saímos da água para a terra, a gente ativa mecanismos biológicos desde aí. Desde quando nós éramos peixes, quando o peixe foi para a terra, que deu início ali aos anfíbios, né? Então a gente tem mecanismos biológicos desde aí. Então a compreensão de toda a evolução, que é uma ciência chamada etologia animal, trouxe para o Dr. Hammer um entendimento maior do funcionamento do nosso organismo, dos mecanismos biológicos de sobrevivência e de como a gente responde a esses mecanismos biológicos atualizando para o momento atual. Né? Hoje a gente não vive na selva, a gente não tem predadores diretos, mas o nosso cérebro primitivo ele funciona muito assim, tipo no trabalho, ele vai ativar os conflitos biológicos, hoje vai ter num casamento, né? Então hoje eu não preciso de um chefe do clã, mas se eu tenho uma sensação de que eu estou me sentindo desprotegido pelo meu marido, alguma coisa assim, eu vou ativar um programa biológico desse, tá? Então a Renata perguntou ali, para resolver, a pessoa tem que ressignificar, liberar essa memória, seria isso? O que acontece? Para a gente poder resolver esse conflito, eu trabalho com alguns princípios, né? Primeira coisa, esse mecanismo biológico ele é ativado e o nosso corpo ele responde a isso não por nada, por causa da minha percepção, tá? Então, que nem eu trouxe ali, tu pode ter viver uma situação lá de estresse na gravidez, como foi o caso do que a Luciana nos trouxe, e aí tu tem uma sensação de falta de apoio. Mas eu posso viver um estresse na gravidez e ter uma sensação de que vão me abandonar. Se eu tiver a sensação diferente, uma percepção diferente do que eu estou vivendo, o meu organismo ele vai responder de maneiras diferentes. Então, então tem a ver com a situação? Não. Tem a ver com a minha percepção sobre a situação. Para eu modificar, para eu sair desse mecanismo, eu preciso aumentar a minha percepção, ou seja, expandir a minha consciência em relação àquilo. Para isso, eu preciso me autoconhecer, eu preciso estar na disposição de olhar para esses meus programas biológicos, para essas minhas informações do meu subconsciente, tá? E aí quando eu olho para isso, eu tenho a possibilidade de entrar no mecanismo de autocura, porque eu tenho a possibilidade de expandir a minha consciência, né?
E aí depois disso tem ferramentas que podem nos ajudar nesse processo. Eu posso fazer isso com PNL, eu posso estar fazendo isso com ferramentas energéticas de expansão de consciência, como Theta Healing, com as barras de Axis, Axis Consciousness. Eu posso estar fazendo isso de diversas maneiras, ok? E aí depois, muitos casos se resolvem aí acabou, tá? Só que o meu funcionamento ele vai seguir muito parecido. Aí depois disso eu preciso estar sempre escolhendo mais para minha vida, eu preciso estar escolhendo algo diferente, tá? Então que eu entro depois, que eu pretendo falar isso um pouquinho mais no finalzinho da live, que é a questão das escolhas, né? Porque aí eu vou tá olhando para isso, tudo que está acontecendo com o meu corpo, como uma possibilidade de transcender aquilo que eu venho vivendo. Ou seja, uma possibilidade de evoluir. Quando eu evoluo, acabou. Tá? Isoda, todo sentido. Eu tive muitas dores no ciático pós-término de relacionamento. Passou depois que conheci Axis. Porque provavelmente seguia alguma crença de querendo culpar alguém lá do passado. E aí se eu fico eu fico entrando e saindo do programa biológico. Entrando e saindo do programa biológico. Né? Para eu poder sair do programa, eu posso trabalhar assim com técnicas mais mentais, digamos assim. Coisas bem difundidas que tem hoje no mundo inteiro. Uma das mais difundidas que tem, que trabalha muito nisso, se chama biodescodificação. Tá? Vai encontrar isso na internet como biodescodificação, que é muito material em espanhol mesmo. Tá? O que acontece com tudo isso? A gente que tem uma percepção da expansão de consciência. É que quando tu muda só um mecanismo mental, tu sai de um programa e vai para a possibilidade de entrar no outro. Ali na frente tu vai cair no outro, né? Por causa que tu só transferiu uma percepção, tá? Tu não expandiu, tu não aprendeu com aquilo, tu não recebeu o presente que aquilo tinha para te dar, tu não aproveitou isso para crescer, para se desenvolver, tá? Então tu só deu uma mudada no mecanismo neurológico e aí mais adiante tu entra numa outra situação e tu desencadeia um outro mecanismo, tá? Isso quer dizer que sempre vai acontecer isso? Não, não quer dizer que sempre vai acontecer isso. Existe sempre a possibilidade de eu aprender alguma coisa utilizando o que for, e às vezes até sem utilizar nada, tá? Eu simplesmente me dou conta de algumas coisas e escolho evoluir a partir daquilo, ok? Então, são sempre mecanismos biológicos de sobrevivência. Nossa, já está 50 e poucos minutos. Esses mecanismos biológicos de sobrevivência, eles nos mostram, diga assim, olha, tu está apresentando dor, ok? Então tu está funcionando muito primitivamente diante de algumas coisas, ok? Então a gente vai se questionar, que coisas são essas que eu estou vivendo? Onde eu me sinto desvalorizado? Onde eu me sinto impotente? O que é que pode estar acontecendo na minha vida? E aí eu deixo essas perguntas dar uma reverberada, tá? E aí dentro desse espaço de reverberação, de expansão, eu me conecto com outras coisas. Eu começo a me dar conta do que está acontecendo. Quando eu começo a me dar conta, eu começo a montar estratégias de modificar isso. Mas para eu me dar conta, eu preciso sair do julgamento que eu tenho sobre a situação e perceber a grandiosidade que ela tem, o que ela está querendo me mostrar. Então ela rebotou ali. Pois é, por isso eu trouxe memória, porque eu não sentia há muito tempo. Nem se compara a dor que era, mas deu uma dorzinha esses dias. É por causa que tu reativou algum conflito, tá? Então, sim, quando a gente tem um processo de uma compreensão maior das coisas, digamos assim, eu consigo abrandar isso, né? Então, por exemplo, agora com a questão do coronavírus. Quando eu começo a ter um conhecimento mais da física quântica, das leis biológicas, um conhecimento de que a questão do medo ela interfere de uma maneira absurda e que se eu ficar mais calmo, isso muda. Quando eu começo a ter esse conhecimento, eu reduzo a massa do conflito. Essa redução da massa do conflito, ela permite que eu tenha eu só passe por esse processo de uma maneira bem branda, tá? Ah, Isolda, pode ficar mais uma hora, por favor? Pode ficar mais uma hora, por favor. A gente pode explorar um pouquinho outras dores, né? Eu fiz uma enquete ontem no Instagram, pedi pro pessoal trazer o que gostaria que eu falasse. As duas coisas
que o pessoal trouxe, que foram as mesmas depois que trouxeram aqui durante a live, foi questão de dor de cabeça e dor ciática, né? Que são coisas bem recorrentes, né? A Isolda disse que escolhe a live 2 sobre dor, vamos montar. Vamos ver se a gente faz ou essa semana ou semana que vem. Agora a gente tem bastante tempo para estar explorando as redes sociais, né? A internet, nesses períodos aí de maior isolamento. Também. Outra coisa, eu dou workshop, volta e meia sobre isso, e eu estou montando um curso para fisioterapeutas, para trabalhar essa visão com os fisioterapeutas, para ensinar essa visão, né? Não vai ser um curso onde eu vou ensinar ferramentas de fisioterapia em si, mas eu vou trazer uma visão mais ampla sobre aquilo que o paciente está apresentando, para que facilite, né, aumente os resultados e facilite aquilo que os fisioterapeutas já fazem, com as técnicas que eles têm, com todas as ferramentas que têm disponíveis aí no mercado, mas colocando essa visão que eu percebi, né, na prática de mais de 10 anos com a fisioterapia, não, 10 anos, digamos assim, quando eu comecei a utilizar isso junto com a fisioterapia, eu comecei a perceber que os resultados eles começaram a se acelerar de uma maneira absurda. Assim. Então, absurda no tipo assim, o paciente ia para o problema de dor ciática lá, por exemplo, para fazer 10, 20 sessões e aí ele na primeira, na segunda o sintoma já praticamente já desaparecia. A gente trabalha alguma coisa biomecânica, alguma outra coisa mais profunda em cima disso, mas o resultado já, a gente já começou trazendo essa visão, já tem resultado na primeira sessão. Na pior das hipóteses, na segunda. A Bruna trouxe que chegou agora, tem enxaqueca. Não sei se vai dar tempo, Bruno. Depois tu volta na live que eu falei lá no início sobre o que significa cada região da nossa cabeça e como a gente pode estar fazendo para mudar isso. Tá? Porque senão o Instagram daqui a pouco já vai me fechar aqui. Acho que não vou ter tempo de explorar isso contigo. Tá, então a Iná botou alguma coisa aqui também. Matheus, tu sempre foi ótimo, mas em 2 atendimentos as dores que tinham voltado sumiram. Então, tipo, rapidamente a gente consegue mexer. Quando a gente trabalha com essa parte da expansão de consciência, a gente já modifica, mexe no, digamos, na raiz do problema, né? Então, tudo aquilo que resta mecanicamente fica muito mais fácil de trabalhar depois com a fisioterapia. Aí a Maria trouxe sobre inchaço nas pernas e pés, se puderes comentar rapidinho. Posso. Voltei a procurar. A Luciana trouxe urticária pelo rosto e pescoço, não dói mais mancha e vermelhidão. Hoje nós vamos nos deter nas dores. A gente pode fazer uma live só sobre mecanismos biológicos, tá? Essa live aqui a gente vai se deter nas dores. Mas me manda mensagem no direct e eu vou fazendo algumas enquetes e aí eu vou anotando todas as questões que vocês vão trazendo, tá? Para falar um pouquinho de outros tipos de conflito que não tem a ver com o sistema osteoarticular nem músculo esquelético, porque ele traz outras percepções, tá? Então, só para trazer rapidinho. Quando eu tenho dor física, eu vou estar falando de conflitos de sensação de impotência e autodesvalorização, tá? Quando eu tenho questões de urticária, né, que envolve a pele, né, mais a epiderme, eu vou estar falando de conflitos que envolvem sensação de perda de contato ou de contato indesejado, né, que na pele é nosso mecanismo de proteção, ela se modifica, aí eu teria que explorar isso um pouquinho mais para vocês entenderem, mas é perda de contato inesperado ou contato indesejado. Contato indesejado. E o inchaço, ele vai ter a ver com um conflito biológico de sensação de abandono, que é aquele conflito que eu falei lá de quando a gente era peixe e veio para a terra. Né? Então a gente vivia num ambiente aquático e aí a gente veio para um ambiente novo. Quando a gente chegou nesse ambiente, a gente não sabia muito bem como que a gente ia se alimentar, como a gente ia sobreviver. Então a gente começou a reter. Tudo que a gente tinha, a gente começou a reter, aquilo que pegava a gente retinha. Então é um conflito onde acumula líquido, né? Modifica um pouco do funcionamento do rim e a gente começa a acumular líquido, mas a sensação é de abandono, de eu não sei quando que eu vou conseguir sair daqui, que eu vou ter alimento, digamos assim.
Eu vou abrir de novo. Feito, galera, a gente terminou aqui no Insta, que acabou primeiro. E aí a gente vai voltar depois a explorar um pouquinho a questão dos conflitos biológicos. Gratidão a todos que estiveram aqui, que apareceram aqui, que deram uma conferida ao vivo ou depois. Né? Gratidão por essa oportunidade de estar trazendo uma visão diferente sobre como o nosso organismo funciona a partir de uma visão das leis biológicas e da expansão de consciência.